Olá, pessoal. Boa tarde, já boa noite. Espero que vocês todos estejam bem. Tudo bem por aí? Para quem não me conhece, eu sou a Selma Monteiro e estamos aqui fazendo uma live em comemoração à Semana Mundial do Brincar. E para quem já me conhece, sabe que este é o quarto ano consecutivo que realizamos a jornada Falando de Brincar. O intuito da jornada Falando de Brincar, desde 2020, em pleno tempo de pandemia, foi unir pessoas simpatizantes, educadores, famílias, todos que gostam, acreditam e cultivam a essência do brincar na infância. Então, se você gosta de falar de brincar, vem com a gente. Estamos falando direto de Curitiba e hoje eu trouxe uma convidada muito especial para falar de brincar conosco, que é a Fernanda Clímaco, que tem uma experiência riquíssima em currículo. Ela é curriculista de Minas, construiu o currículo da educação infantil mineiro e vem trazer sua experiência para falar conosco. Então sejam todos bem-vindos, hoje é um dia muito especial para nós. E vamos assim, fechando a Semana Mundial do Brincar, falando de brincar. Vou chamar aqui a Fernanda. Boa noite para quem já está aqui, que alegria ver todos vocês. Obrigada por estar aqui conosco. Queridas, boa noite, Kelly, Rita, Raquel, que alegria ter vocês aqui. Muito obrigada. Vamos aqui chamar a Fernanda. Estamos aqui falando direto do hotel. Vai dar tudo certo, gente. Se cair aí a conexão, vocês vão entender. Ai, tá aqui já. Oi, Fê. Oi, Selma, boa noite. Boa noite. Você me ouve bem? Te ouço super bem. Você está me ouvindo bem? Ouço bem também. Pessoal, sinaliza aí se vocês estão nos ouvindo bem, porque hoje é um tema muito bacana e a gente queria muito que vocês fossem participando aí conosco, mandando perguntas, interagindo aqui conosco nesse bate-papo, nessa conversa, que fala daquilo que a gente acredita e a gente gosta, né? Fernanda e eu estamos aqui participando da 60ª viagem pedagógica, da Diálogos Pedagógico, né? Da Piti, da Thelma e da Carol Kerr. Esse grupo querido, né, que organiza aí educadores do Brasil inteiro para conhecer outras realidades da educação. Tem pessoas aí que você está conseguindo nos ver? Parece que a conexão está caindo. Está me ouvindo, Fê? Estou ouvindo sim. Ah, então tá bom. E está sendo muito interessante essa viagem, né, Fernanda? Estamos aprendendo bastante nesse final de semana. Conhecemos 4 unidades escolares aqui de Curitiba, que têm agregado muito aos nossos ideais, aos nossos conhecimentos, nos inspirando e fazendo refletir, sair do lugar comum, né? Está sendo muito bom, não é? Isso mesmo. Primeiro eu gostaria de dar boa noite para todo mundo que está nos assistindo, pessoas conhecidas, Kátia, Josi. Vocês estão dizendo que está travando, né, pessoal? Como o Selma disse, nós estamos aqui no hotel, possivelmente teremos alguns probleminhas, mas já de antemão peço, né, que vocês reconsiderem esse nosso conteúdo, porque a vontade de estar conversando sobre o brincar, essa semana tão especial para nós, a Semana Mundial do Brincar, foi mais forte, a gente resolveu brincar, né, apesar dos terrenos. Então, espero que o bate-papo seja maravilhoso, né, Selma? Que seja Isso mesmo. informativo aqui para nós. Isso mesmo. E para quem não conhece, gente, a Fernanda, ela é mineira, eu sou paulista.
Ah, só para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui em 7 estados reunidos nesse grupo todo de viagem, né, Fê? E a Fernanda sempre foi uma pessoa muito grata, muito cara na minha formação pedagógica e na formação dos professores a quem eu dirijo, enfim, acompanho. Sempre usei textos dela, lia, né, acesso ao blog, aos vídeos, mas não ainda havia conhecido pessoalmente. E eu tive a grata oportunidade de conhecê-la e ter a certeza de que compactuamos o mesmo ideal de educação infantil, que de fato acredita no brincar, esse direito da criança tão fundamental, né, Fê? Agradeço você ter aceitado, né, essa empreitada em plena viagem, que podia estar turistando, mas estarmos aqui, né, trazendo nosso legado, nossas informações para os professores que nos seguem, para os professores que estão também, como nós, em busca de referenciais, né, de práticas que são exitosas e também de conversas que confirmem suas hipóteses, suas convicções, né? Muito obrigada, Fê, ter aceitado meu convite aí e estar aqui conosco agora. O convite foi um presente, né? É recíproco, é verdadeiro, né? Você também é uma pessoa que é uma referência para todos nós na infantil. E, como eu disse, né, discutir isso é fundamental, né? E bom, tivemos esse encontro aqui, né? São Paulo, eu de Minas, Curitiba. Isso mesmo. E para a gente começar a nossa conversa, Fê, vamos nos pautar na nossa pergunta. Por que brincar na escola? E aqui a gente vai falar não só para professores, educadores, gestores, vamos falar para todos os simpatizantes, né, da infância, pais, padrinhos, avós, enfim, todos que estão nos ouvindo, que têm alguma relação com alguma criança. Essa discussão é para todos nós, né? Por que brincar na escola? O brincar é um direito da criança, não é, Fernanda? Ele vem pautado aí nos âmbitos legais, mas a gente quer falar também dessa criança que vibra por meio do brincar, essa criança que aprende por meio do brincar, essa criança que se conecta com o mundo por meio do brincar. Então, por que brincar na escola? Isso, para a gente pensar no brincar na escola, eu acho que é muito importante a gente pensar no brincar antes da escola, né? Então, assim, é importante que a gente entenda, pais, professores, todas as pessoas na educação infantil, que brincar é um modo de ser e estar, né? Brincar e da criança, né? O jeito que ela tem de conhecer, de intervir, de interagir com o mundo. Então, brincar é a sua liberação a todos os bebês. E quando a gente pensa do brincar, muitas questões surgem. E a gente pensou nesse tempo hoje, exatamente. Porque quando a gente pensa na escola, uma das questões que estão ocorrendo, inclusive de muitas famílias, da sociedade, de uma maneira geral, a criança só brinca, né? Quando a gente estuda esse tipo de pergunta, né? Isso, né? Será que esse adulto entende realmente o brincar como direito da criança? Né? Ele entende o brincar como a pesquisa mais elevada? Eu acho que não. Né? Então, por isso que a gente vai conversar hoje, né? A importância de ter tempo, materiais, segurança para brincar, né? E se pesquisar o mundo de uma maneira, né? De uma maneira livre, de uma maneira leve e ao mesmo tempo. Esse é o jeito das crianças. Fê, deixa eu só te falar uma coisa. As meninas estão dizendo que o seu áudio está dando eco. Pode ser que o celular esteja numa altura muito alta. Você consegue diminuir o volume? Que daí ajuda. Porque a gente, contar para vocês, nós estamos num espaço improvisado, né? Para quem chegou agora, nós estamos em Curitiba, falando direto de Curitiba, estamos no hotel e, né, Fernanda, minha parceira aqui de jornada com mais
outras 34 pessoas, educadores do Brasil inteiro, né? 7 estados aqui representados. Então, nós estamos num local improvisado. Então, a gente já pede perdão por algum imprevisto que venha acontecer aí com rede ou algo que não dê qualidade, né? Como a Fê falou. Independente das condições que a gente tem aqui, que pode não ser as mais adequadas, a gente não quis abrir mão de estar aqui falando com vocês, né? E estar aqui alimentando o ideal de falar, de brincar e defender o brincar, tá bom? Obrigada. Cris, querida, espero te ver amanhã aqui em Curitiba, hein? Então, uma coisa importante que você falou, Fernanda, continuando aqui a nossa discussão, a nossa conversa, é sobre essa frase aculturada e que a gente precisa muito desmitificar. Mas só brinca? Nessa escola só se brinca. Como é que a gente faz, né, para que os próprios professores tenham essa fala, não ao contrário, né? Fortalecendo a aprendizagem por meio do brincar, para ser um convicto, né? Um educador convicto que sim, a criança que só brinca porque essa é a principal linguagem dela em conexão com o mundo, com ela própria, com o outro, com o ambiente, com o espaço. E é por isso que aqui na escola de educação infantil, ela só brinca. E aí, por meio do brincar, todas as outras linguagens são favorecidas. E essa convicção que o professor vai ter, penso eu que seria o primeiro caminho para que consiga ir tirando esse mito de que brincar na escola é perder tempo. E aí ele conseguiria, aos poucos, fazendo com que as famílias, né, as pessoas que são leigas à pedagogia, consigam compreender o brincar como o modo de ser e estar no mundo das crianças, não é, Fê? O que você me diz? O que mais você daria como sugestão ou dica para que a gente tentasse tirar esse mito cultural que é tão forte e que a gente não acredita nele, né? Nós não acreditamos que a escola, que a criança só brinca na escola. A gente acredita que sim, ela brinca com intencionalidade, com esse professor que planeja, com esse professor que sabe o que está fazendo e que esse brincar é o caminho da criança se conectar com as coisas e o mundo, né? O que mais você diz para nós? Selma, enquanto aí, será que meu áudio melhorou? Não me sinalizando. Ainda está dando eco. Eles estão falando que ainda está dando eco, Cris, ou Fê. Agora melhorou? Penso que sim. É? Sim. Enquanto eu estava falando, Selma, eu estava tendo ações, pessoas que estão se manifestando, e Taninha está dizendo, né, da importância da dança e sem linguagem. Quando a gente considera o brincar como a linguagem da nossa, e a gente entende que a linguagem dela, a criança, vai ser, vai aprender e mais organizar contextos, escolher né? Isso, eu acho que as famílias têm que entender a importância da criança, pensa com conhecimento no meio, né? Então, eu que disse aqui, né, da guarda, né, esse pensamento dela, como nosso olhar das crianças. Brincar foi uma perda de tempo, pelo contrário, é uma família que investe em espaços, né, em materiais, a infância das crianças, sabe, e investindo no. E quando eu falo de tempo, espaço, eu estou dizendo simples, daqui que é possível, o ambiente da escola não precisa ser sofisticados, ter grandes espaços, super
planejados, né? Precisa de estudo e a gente precisa de intervenções que vão ser criadas a partir ali do cotidiano. Você está falando, Fê, que o professor, para que ele consiga também deixar claro para a comunidade, né, educativa, essas famílias, toda essa comunidade ao redor da escola, que de todas as formas colabora com a educação dessa criança também, para que eles possam entender a importância do brincar e entender essa conexão da criança, o seu jeito de ser e estar no mundo por meio do brincar, é deixar visível para essa comunidade que essa criança aprende dessa forma. E que, para isso, o professor precisa pensar nos tempos, nos espaços, nos materiais. Esses são os 3 marcadores principais do planejamento cotidiano do professor. E uma coisa importante que você falou também é que a gente precisa pensar nessa organização do cotidiano, dos tempos, dos espaços e dos materiais, não de um jeito sofisticado, que não é preciso ter materiais, brinquedos tão sofisticados para que a gente qualifique esse brincar e lógico, qualifique a aprendizagem das crianças. Que as crianças aprendem a maneira que elas são expostas a possibilidades positivas, intencionais, relacionais, e que podem ser com objetos do cotidiano, com coisas simples, que o professor pode encontrar ao seu redor e na escola também. Mas o que você dá de dica é que é importante que o professor dê visibilidade a isso, a esse jeito de pensar a vida, né, ao seu redor, ao seu cotidiano, da criança, que é por meio do brincar. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu não sei se ainda continua dando eco, algumas pessoas estão dizendo que sim, mas eu vou tentar falar um pouco mais devagar, tá? E para tentar diminuir esse ruído. Eu estou aqui numa sala fechada e talvez seja isso. Mas exatamente isso, tá, Selma? E quando a gente pensa, né, que brincar é tão importante para nós na educação infantil, que ele é um dos eixos, né, junto com as interações, a gente começa a perceber o tamanho da importância, né, desse brincar no cotidiano das crianças. Então, planejar rotinas em que a criança possa brincar com intencionalidade pedagógica é fundamental a todo professor da infância, né? E a gente precisa de pensar nisso desde os bebês. E entendendo que a nossa escolha, né, as nossas escolhas dependem do nosso olhar para as pesquisas dessas crianças. Então, não adianta eu chegar na minha casa, eu chegar na minha sala, né, de referência, no meu espaço ali escolar, e simplesmente virar uma caixa de brinquedos e achar que aquela criança vai brincar ali. Que bom, que absurdo. Né? Na verdade, o que acontece quando a gente vira uma caixa de brinquedos, né? A criança se desorganiza, ela não consegue, ela demora um tempo, né, para se organizar, para pensar na sua ação, para entender os objetos. E quando a gente pensa, né, no planejamento, quando a gente organiza esses ambientes de modo que a gente favoreça a ação da criança, aí sim a gente está contribuindo, né, para que esse brincar livre aconteça, né, de uma maneira qualificada. Não adianta a gente ficar rodando caixa ou montar ambientes lindos, com as peças todas empilhadas, e dizer para a criança: olha, agora coloca esse vermelho aqui, olha, vamos colocar essa peça aqui, vai ficar legal se a gente fizer isso, vamos fazer uma casa. Não é isso.
Que legal isso, Fernanda. Retomando aqui sua fala, né, para a gente ir alimentando também aqui as perguntas que está acontecendo, né? As meninas falam que está dando eco, a gente está aqui num espaço improvisado, fazendo o nosso melhor, e eu acho que dessa vez já melhorou um pouco, viu, Que Fê? bom. Falando devagar e mais pertinho, ficou melhor, né? A Kátia está falando aqui, ó. Penso que está só nas mãos do professor. A escola precisa deixar claro quais são os eixos primordiais de cada fase. Sim, o professor ele tem essa relação direta com as famílias, mas não é só ele mesmo que cabe, Kátia. É toda a escola, é todo um projeto político-pedagógico voltado para isso, né, que a Fernanda falou. O brincar é eixo estruturante do currículo. E todos nós temos um currículo a seguir, né? Nós temos uma base nacional comum curricular a seguir e que nos coloca isso. O que estrutura nosso fazer na escola são esses dois aspectos, são esses dois eixos que estão ligados diretamente ao fazer da criança, ao pensar da criança, né? Que é o brincar e as interações, e esses que são canais, né, de aprendizagem também. E o que você falou, Fernanda, é tão importante, né? Tem pesquisadores, professores que falam desse não ao tomba-caixa, né? Não a isso, a esse ato que é pegar uma caixa de brinquedos aleatórios e colocar no meio da mesa ou no chão da sala. A criança precisa de mais que isso. E quando o professor ele coloca, né, esses três aspectos da organização do seu fazer, pensar no tempo, nos espaços e nos materiais, ele está olhando para essa criança e aí ele transforma esse olhar, essa observação, essa escuta em intencionalidade. O que as crianças estão querendo saber? Quais pesquisas elas estão fazendo? Isso vem ao encontro do que você está dizendo. Quando o professor organiza ambientes que favoreçam a ação das crianças, elas podem ter a oportunidade de organizar suas ideias, né? E aí interagir e iniciar por meio do brincar esse aprender sobre si mesmo, sobre os outros, sobre os materiais, sobre o mundo, a natureza, enfim. E isso também é preciso estar lá no projeto político-pedagógico da escola, né? É uma fala em que a escola toda caminha, não só o professor em sua sala de aula. E a gente lembra uma coisa importante, né, Fê? Nós não estamos mais no tempo do professor solitário. Essa pedagogia solitária, né, não tem mais lugar. É preciso as relações também se resolverem, né, se darem com qualidade entre os professores da escola, a equipe gestora, porque todos estão a serviço dessa criança, não é? Eu gostei do que você falou sobre isso. A organização dos ambientes favorece, desculpa, a ação das crianças. Verdade. E aí eu estou me lembrando de um outro ponto importante, Selma, que você citou, né? A gente está falando da organização dos ambientes, falando muito da questão da organização de tempos, espaços, materiais, organização das crianças também. E o tempo é outro elemento organizador, né, das ações pedagógicas, que é muito importante a gente considerar. Durante muito tempo, a gente considerava que o tempo de brincar era o tempo do recreio, o tempo do pátio, né? É o tempo da não atividade. E hoje a gente entende, partindo das concepções participativas da infância, da educação infantil, que o tempo de brincar é todo o tempo da criança, né? Quando a criança está ali no momento de interação com o colega, concentrado em algum objeto, né? Ele está brincando. E essa brincadeira é uma pesquisa, né? Ele está ali elaborando hipóteses, ele está elevando o seu pensamento, né? Que possibilita a construção de conceitos, a elaboração de novas hipóteses sobre os problemas que ele encontra ali na interação com o objeto. Então, o tempo de brincar ele não pode ser resumido ao tempo do pátio ou ao
tempo livre. Também esse tempo existe ainda nas instituições, né? Um tempo livre que parece que é o tempo de brincar. Isso desqualifica o brincar. Desqualifica o brincar como uma das linguagens mais importantes da educação infantil, não é verdade? Sim, é sim. Eu estou pensando aqui também, sabe, Fernando, uma outra coisa importante. É, as crianças que estão conosco, na grande maioria das ações, né, do cotidiano da escola, eles têm um olhar inaugural, ainda que seja uma rotina estável, né, que as crianças sigam dentro do ambiente coletivo, educativo, o olhar delas para o mundo é inaugural. E a nossa tarefa enquanto educador, gestor da infância, é favorecer com que essas pesquisas, esses olhares de uau, né, para as coisas que são oferecidas para elas em propostas, sejam de fato prazerosas, sejam de fato intencionais, que os objetos tenham conexões uns com os outros, que as propostas tenham conexões com aquilo que as crianças desejam saber, que os professores que estão dentro da sala, sejam eles de música, literatura, arte, movimento, enfim, cada escola com a sua estrutura, né, com o seu nomear aí dos demais educadores que auxiliam o desenvolvimento dessa criança, sejam agente educador, ADI, babá, auxiliar de classe, qualquer nomenclatura que se tenha, né, nos diferentes espaços que vocês que estão nos ouvindo ou irá nos ouvir no futuro ao acessar a live novamente, tenha em sua unidade escolar. Qualquer adulto que esteja com a criança precisa ter esse olhar, esse respeito, né, esse olhar empático, essa observação e escuta empática e respeitosa para essa criança que está começando a enxergar as coisas com outros olhos, começando a entender que aquela hipótese que ela tinha inicial, ela pode ser reformulada ou ela pode ser confirmada, né? Então, é importante também todos juntos estarem dentro de uma sala de aula, numa linguagem que seja respeitosa com essa criança, não é, Fernanda? Com certeza. Né? Eu acho que hoje a gente tem um repertório teórico que nos apoia, enquanto professores da infância, para entender a complexidade do brincar no cotidiano. Desde os psicólogos, né, da educação, Vygotsky, Winnicott, depois veio a antropologia da educação, a sociologia da infância. Hoje, né, nos tempos mais atuais, a gente tem áreas do conhecimento que hoje nos apoiam, fundamentam o brincar na educação infantil, né? E o tanto que é importante a escola de infância e as famílias também, né? Então, a gente não está falando só das creches, das instituições que estão com as crianças, a gente está falando também de pais, mães, né, cuidadores, que podem organizar ali também, né, momentos, tempos, materiais para que essas crianças possam brincar de maneira tranquila e qualificada. Eu fico pensando, sabe, ainda nos desafios que a gente encontra relacionados na sala de aula. O tema hoje é brincar na escola, né? Então, é importante a gente pensar nisso, né? Se alguém quiser depois, gente, colocar alguma pergunta, interagir conosco, dizer, né, das suas dificuldades e também das suas conquistas aí no chat, a gente está lendo aqui, vocês podem participar, a gente vai interagir. Eu acho que é muito importante aproveitar esse momento também para dialogar com diferentes realidades, né? A Selma falou da importância da pedagogia das relações, né, das relações de escola, entre os professores, entre professores e crianças, entre pais, né, famílias e escolas. E acho que a gente tem que aproveitar esse espaço aqui, né, que é a sala de aula organizada, e os professores da infância também abrem, se colocar, né, eu acho que se colocar de uma maneira inteira e verdadeira na discussão de um tema que para a gente é tão importante e ainda é tão desafiador,
que é o brincar na escola, né? Se alguém depois quiser comentar e, né, falar um pouquinho dos desafios, a gente vai ficar bem feliz. Mas enquanto isso, eu quero colocar uma outra provocação, né? Eu já falei da questão de reais, falei da questão do brincar no recreio, né? E falo também agora. Opa, vocês estão me ouvindo, gente? Te ouvindo, Fê. Da relação das famílias, né? Com essa escola que só brinca. Quais os caminhos, né, a gente pode ir construindo numa relação com as famílias, para que não só as famílias, mas que também toda a sociedade compreenda, da maneira que a educação infantil já compreende, a importância da criança ser livre de brincar na escola, né, e entenda, né, que esse brincar qualificado, envolve pesquisa, envolve de pensamento, de desenvolvimento de habilidades, não só cognitivas, mas de habilidades socioemocionais também. Né? Como que a gente pode ir caminhando? Né? É uma provocação do céu para a gente buscar a resposta. É isso mesmo. E vocês podem, se não colocarem aqui também, podem colocar depois, né, lá no post que nós vamos deixar salvo a live, e vocês vão trazendo essas perguntas, convicções, né, afirmações, dúvidas, enfim, né, que também vai nos inspirar a continuar essas conversas, né, Fernanda? Continuar em outros momentos, outras situações, que falar de brincar é falar de vida, né, falar de infância, né, e a gente não esgota esse assunto nunca, né? E eu queria também puxar uma coisa importante que você falou, Fernanda, a respeito da bibliografia, né? Que tantas coisas bacanas, bonitas e importantes têm estado disponível para o professor da infância ler, pesquisar, saber mais, reformular suas convicções ou afirmá-las, né? E assim a gente vai caminhando um espaço de formação contínua. Muitas coisas têm surgido na educação da infância que podem ser novas para muitos de nós, né? Falar sobre as pedagogias participativas é diferente, né, do que a gente aprendeu na nossa infância. Nós temos amigas nossas aqui da viagem, aqui também entrando conosco. Obrigada, meninas, estão aqui conosco participando da viagem a Curitiba e estão aqui. Muito obrigada por estarem aqui conosco também. Então, Fernanda, voltando à questão da bibliografia, o quanto é necessário o professor, para além da pedagogia, para além da sala do professor, para além do HTC, né? Estar aí disponível a essas buscas, a essas leituras, a esses... essas formas mesmo, isso, né, isso eu acho que a gente precisa de um aporte que nos fundamente, que nos oriente nas nossas... Quando a gente para documentos normativos que hoje tem, né? A gente tem diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, né? Que fundamentam a base, que trazem já, né, o brincar como eixo desse livro, né? Por trás dessas ações existe uma concepção de criança ativa, de criança participativa, de criança agente do seu próprio conhecimento, né? E que consegue tudo isso por meio do brincar e das interações. Então, a gente citou uma série de teóricos aqui, da educação, da sociologia da educação, da psicologia da educação, mas a gente tem esses documentos, né, que são a nossa base para a gente começar a pensar a nossa prática, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a partir de uma fundamentação teórica que nos dá essa sustentação. Né? Eu acho que isso é muito importante para todos os professores. A nossa prática ela não pode se dar no improviso, né? Brincar não é um exercício de improvisação, pelo contrário, né?
existe uma intencionalidade ali, a gente está falando disso desde o princípio, né, da organização do tempo, dos espaços, dos materiais, das transições e das transições, né, como que a criança entra na brincadeira, como que ela se desenvolve ali e como que ela sai daquele plano, né, para uma outra proposta. Então, eu acho que esse aporte teórico, a prática hoje de todo profissional de educação infantil, né, é o que nos fortalece enquanto primeiro segmento da educação básica desse país. Eu fico muito feliz de estarmos aqui com professores estudiosos, né, que busca também de ampliar os saberes acerca do brincar, as brincadeiras, né, buscando compreender cada vez mais os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas vão construindo, né, as suas aprendizagens por meio do brincar. Fê, tem duas queridas aqui, a Claudinha, da Mochila de Ideias. Um beijo, Claudinha. E a Taninha, que estão aqui dialogando conosco. Meninas, percebo que há um abismo gigante entre o brincar na educação infantil e o ensino fundamental. E a Taninha confirme que abismo, né? Hoje nós conhecemos uma escola que surpreendeu nesse sentido, né? De que o brincar, sim, se fortalece também lá no ensino fundamental, numa prática onde as crianças são vistas, suas pesquisas são valorizadas, as crianças são de fato os agentes de seus conhecimentos, né? O que mais você fala sobre isso, Fê? O Eu brincar no acho, ensino fundamental. acho que é muito importante essa colocação das meninas, realmente, quando essa criança chega no ensino fundamental, essa transição da educação fundamental, ela ainda é feita com rupturas, né? Essa que é a verdade, né? E o que eu fico muito feliz, sabe, é que tem muitas professoras que estão dando continuidade à sua carreira profissional, saindo da educação infantil e assumindo turmas no primeiro ano do ensino fundamental. E essas colegas, essas professoras, estão levando essas concepções aqui que a gente está discutindo, né, que são de currículo nacional, isso não é invenção, né, gente? Para o ensino fundamental, levando essa reflexão de que quando a criança ela muda de segmento, ela entra em uma outra etapa, ela não deixou de ser criança, né? E esse brincar, ele continuar a fazer parte do cotidiano. Então, dentro da minha organização de tempo, dentro da minha rotina do ensino fundamental, eu preciso pensar em espaços também, né, tempos e materiais, para que essa criança também possa aprender por meio da brincadeira. E a gente sabe que essa é a forma mais elevada de pesquisa, né? O brincar é a forma mais elevada de pesquisa da criança. E o ser humano, né, gente? Eu acho que também, né? A gente experimenta. A gente tem um currículo hoje que é feito, que é organizado com campos de experiência, né? Essa experiência, ela é né? Então, levar esse modo de pensar que a gente está construindo na educação infantil para o fundamental é fundamental. É isso mesmo. A Taninha fala que acredita em mudança e por isso ela nunca desiste. Que bom. Que legal. Tamo junto, Que Taninha. bom. Que coisa boa. Ô, Fernanda, vamos, antes de encerrar a nossa conversa, queria saber se alguém mais tem alguma pergunta. Eu E eu queria tenho uma indicação antes de encerrar, hein? Por favor. Isso, exatamente. Tem uma Eu trouxe indicação. uma indicação imperdível para vocês. Isso mesmo. Mas eu queria que também você convidasse os colegas aqui, nós temos colegas aqui, professores, que são seus amigos pessoais, seus seguidores, suas alunas. Tenho aqui também as minhas amigas pessoais, minhas seguidoras, minhas alunas, professores que trabalham comigo, colegas, né, de vários lugares. Então, eu queria que você
divulgasse sua página, né, seu trabalho, contasse um pouquinho de você e depois você faz o seu apontamento aí de recomendação literária. E eu aproveito também para convidar vocês para estar comigo na live de segunda-feira, que nós vamos falar do brincar heurístico, a criança e o brincar heurístico, que para quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada por essa abordagem, né, o quanto eu pude viver na prática a experiência enquanto professora e agora, enquanto formadora de professores também, que potência que é a oportunidade das crianças estarem com objetos da natureza e do cotidiano e fazer suas descobertas lindíssimas, o quanto a gente aprende. Nós somos tão pequenos diante das descobertas das crianças que não tem como, eu falo, eu me emociono, que não tem como não se emocionar em ver as crianças fazendo tantas coisas, pesquisas, descobertas, saberes, trocas, relações harmoniosas e afetivas ali no intercâmbio de materiais por meio, né, das práticas do brincar heurístico. Então, sou suspeita para falar, né? Quem me conhece sabe da minha paixão, então já deixo aqui o convite para vocês. Quem quiser, né, me acompanhar na página, tem muitos posts sobre isso. E venham comigo aí às 19h30 da segunda-feira para falar sobre brincar heurístico. Ai, que delícia! Maravilhoso convite, Thelma, porque é uma proposta de continuidade a essa reflexão. Então, aproveitar, né, da minha página, @professores da infância. Por lá eu vou contando dança, vou contando também e vou contando sobre o currículo na educação infantil. Eu vi que Mochila de Ideias indicou o filme O Fim do Recreio, já fica a dica para todo mundo. Excelente indicação, viu? E eu quero aproveitar também para fazer uma indicação de um livro que nós conhecemos aqui em Curitiba, na editora Amaral. Quem puder seguir também, eu acho que é bem interessante a gente ampliar o nosso repertório aí de literatura. É um livro maravilhoso do Léo Cunha, é um autor mineiro, muito premiado, né? Premiadíssimo. As ilustrações do livro são maravilhosas, da Ana Cunha. E é esse livro aqui, ó. Vou até ficar aqui, gente. Olha que maravilhoso. Isso, É lindo mesmo. É O livro se lindíssimo. chama Só de Brincadeira e é um livro de poemas, né? Todo ilustrado, com as ilustrações maravilhosas da Ana Cunha. E o Léo vai trazer, né, memórias da sua infância, dos seus jogos de brincar. E a gente vai entrando nesse universo, né, da linguagem, da brincadeira. Já tem gente falando que quer, que capa linda. E é mesmo, gente. Ó, editora Amaral, tá? Uma editora aqui de Curitiba, que a gente conheceu também, tem títulos maravilhosos, vale muito a pena. Pode clicar a tela aí, quem quiser, viu? E colocar na próxima lista de títulos aí, que vale muito a pena. E eu acho que é mais um gancho, né? Eu acho que é mais uma motivação. A literatura, as artes, de uma maneira geral, também estão sempre nos inspirando a brincar com as crianças. E aqui a gente vai brincar com as palavras, brincar com o pensamento, com as rimas, com as imagens, as ilustrações belíssimas, né? E também com a brincadeira, né? É um livro de poemas, mas que leva a gente também para o pátio, para o parquinho, para a pracinha, para a rua, para que você quiser brincar aí com as crianças. Então, fica aí a minha indicação, viu, Selma? E o meu agradecimento a todo mundo que está aqui, o Grupo da Infância e Sala de Aula Organizada, por esse momento aí, os momentos. A Semana Mundial do Brincar, gente, está acabando, mas a brincadeira não acaba não, tá? A brincadeira é todo dia. Ela é atividade permanente, está lá no nosso cotidiano. Então não se esqueçam disso, viu? Isso mesmo, gente. Aqui, só repetindo para quem perguntou o nome do livro. O nome do livro é Só de Brincadeira. Quem escreveu foi o Léo Cunha, quem ilustrou foi
a Ana Cunha. E nós aprendemos que eles não são marido e mulher, irmão, nada, não. Só coincidência de sobrenome mesmo. E é da editora Maralto. Nós agradecemos, né, a equipe da Maralto por nos receber numa visita à editora, e em nome da Thelma que nos levou até lá, e da Cris também, recomendo que vocês sigam a editora Maralto e vejam quanta coisa linda que tem lá para o professor. Eu trago aqui um outro também que fala de brincar, A Bola do Vizinho, que é muito legal também, que fala do brincar de duas crianças, um menino e uma menina, e como é que eles resolvem essa brincadeira, já que tinha um muro no meio, dividindo as duas brincadeiras, essas duas crianças. É muito legal. A Bola do Vizinho é da Raquel Matsushita e também da editora Maralto. Então, recomendo aí que vocês sigam a editora Maralto e aí compartilhem, né, as ideias de qualidade desse livro, dos livros, né, que a editora aí faz uma curadoria impecável, né? Bem, Fernanda, reforço aqui também a indicação da Claudinha, O Fim do Recreio, um curta-metragem bacana, ela falou que é bárbaro. Agradeço aí a participação de todos vocês que estiveram aqui até o final, entrou um pouquinho e saiu, tá ótimo, importante que vocês estiveram e continuem aqui conosco, para que a gente possa falar de brincar, que é um assunto de sempre, não é só no mês de maio que comemoramos, né, a Semana Mundial do Brincar, o brincar é atemporal e não tem prazo de validade, né? Importante que nós, adultos, não percamos, né, esse olhar também para a ludicidade da vida, que torna as coisas mais leves, né, mais construtivas, mais afetivas, né, e que saibamos aí nas miudezas, né, do cotidiano mesmo, no dia a dia, encontrar a beleza, né? Fernanda, muito obrigada por ter aceitado esse convite, né? A Fernanda falou assim, nossa, esses convites de loucura assim, rápido mesmo, é que são os mais interessantes, né? E, enfim, conseguimos fazer aqui com algumas dificuldades de rede, mas conseguimos falar, deixar recados muito importantes. Depois essa live vai para lá. Colaborem conosco, né? Fazendo os seus comentários a respeito do que é o brincar para vocês, de como isso se dá. E aí a gente vai continuando nossas reflexões sobre esse aspecto tão importante da vida humana. Obrigada, Fê! Obrigada, Selma. Obrigada a todo mundo que está participando. Sayonara, Taninha, um monte de gente, a Alexandra, Brincar Limpa a Alma, boa noite. Um monte de gente agradecendo, e a gente aqui quer agradecer muito vocês por estarem aqui conosco, né? Brinquem com as suas crianças, eu acho que isso é o mais importante, né? E promovam brincar no cotidiano, das escolas e em casa também, viu, gente? Até a próxima. Espero vocês também lá no Professores da Infância. Isso mesmo. Termino aqui essa live com essa frase linda que minha prima colocou aqui. Brincar limpa a alma. É isso. Um beijo, gente. Tchau. Até mais.